Muita chuva, muito calor. Esse foi o ano de extremos. Os fenômenos naturais alteraram a rotina dos piauienses. E o impulso a mais na conscientização ecológica. Com a nova lei de proteção e defesa dos animais, os maus tratos renderam prisões. 2020 começou intenso. Janeiro foi debaixo d'água. Metade do que era esperado de chuva em Teresina para fevereiro caiu em 5 horas. A situação se estendeu para todo o estado e perdurou nas semanas seguintes. Em março, o índice pluviométrico do Piauí foi 76% acima da média, caracterizando uma anomalia extrema. Em um único mês, foram mais de 50 episódios de temporais com esse registro fora da curva. A sequência provocou estragos por toda a capital e no interior. Em Teresina, nível do rio Poti atingiu a cota de inundação. O rio Parnaíba, na cota de alerta, atraiu olhares para a Avenida Maranhão. Uma caçamba de entulho foi levada pela força da água, como se fosse uma canoa. E olha onde foi parar um carro que passava na alça da ponte JK. Esse outro carro também navegou como um barquinho de papel depois de uma chuva muito forte. A rotina dos motoristas que passam pela Avenida Mirtes Melão também mudou nesse período. A BR-343 ficou interditada. O dique de contenção do rio Poti foi posto à prova. Moradores da Zona Norte ficaram temerosos e especialistas avaliaram os danos na estrutura. Na Zona Sul, o muro de um condomínio caiu e por pouco um homem não foi atingido. No bairro São Cristóvão, as câmeras de segurança desta casa registraram imagens impressionantes. As fortes chuvas comprometeram o transporte de soja e milho, prejuízos para a economia da região produtora de grãos. A enxurrada destruiu rodovias no sul do Piauí. Por todo o estado, as chuvas preocuparam moradores nas zonas rural e urbana. Em Piripiri, em apenas 2 dias, choveu mais do que o previsto para um mês. Foi o maior volume de chuvas da cidade desde que iniciaram as medições no Piauí há mais de 30 anos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse carro foi arrastado pela correnteza e a motorista morreu. A pista que dá acesso ao caldeirão rompeu. As medições do tempo também deixaram marcas históricas em outros municípios. Em Batalha, povoados ficaram completamente isolados. Em Esperantina, moradores de vários bairros foram atingidos pela cheia do rio Longá. Em Barras, famílias foram retiradas das áreas de risco. O rio Maratauã ultrapassou a cota de inundação. 80% da zona rural foi afetada com o período chuvoso. Estradas inundadas deixaram localidades isoladas. A PI 130 também rompeu e o município de Nazária ficou com o acesso comprometido. Em Floriano, um temporal assustou moradores. A água invadiu as casas. Em Pedro II, uma barragem rompeu e destruiu as moradias mais próximas. Famílias ficaram desabrigadas. A PI 143 em Conceição do Canindé foi interditada pelo excedente de outra barragem. Em Parnaíba, foram instaladas bombas para que caminhões-pipa retirassem a água empoçada no meio das ruas no bairro Piauí, que já era apelidado de Piscinão. O cânion do Poti, em Buriti dos Montes, trouxe uma bela e assustadora imagem. O nível da água cobriu vales com paredões de até 40 metros. O tentador espetáculo da natureza desafiou os homens. Em União, um motociclista tentou atravessar a parede da barragem e foi derrubado pela força da água. Esse sobreviveu, mas 5 pessoas morreram afogadas em uma semana ao tomar banho ou tentar atravessar barragens ou rios. O último trimestre de 2020 também teve chuvas consideráveis. Em um dia de outubro, choveu em Uruçuí mais do dobro do esperado para o mês inteiro. Em Floriano, um temporal destelhou casas, arrancou árvores. Animais morreram com a queda de um poste de iluminação pública. Em Oeiras, o Riacho da Mocha correu forte pela cidade. A força da água arrastou os carros e a pavimentação das ruas. Em Teresina, também choveu bem acima da média em novembro. Ruas e avenidas ficaram alagadas e choveu até granizo. As pedras de gelo foram exibidas nas redes sociais por moradores do bairro Alto da Ressurreição, Igurupi. Aconteceu em outra ocasião em Luzilândia.
Mas nada mudou. No Piauí, continuam a ser mais frequentes as altas temperaturas. Setembro de 2020 foi o mês mais quente no mundo inteiro, em toda a história de 141 anos de medição. Em Teresina, nada além do calor habitual. E se entre dois períodos de chuvas intensas tem o nosso calor de sempre, o recheio desse sanduíche foi quente. Incêndios atingiram áreas de vegetação de norte a sul do mapa. E na zona rural de muitos municípios, a mata ardeu por dias antes das chamas serem controladas. Baixa Grande do Ribeiro chegou a ser um dos municípios com mais focos de calor do país. Em Itaueira, as chamas migraram para a zona urbana e chegaram à cidade, assustando os moradores. O território do Parque Nacional Serra da Capivara foi ameaçado. Bombeiros e brigadistas trabalharam sem descanso para que o fogo não atingisse os sítios arqueológicos, mas não conseguiram impedir que queimasse um trecho de caatinga conservada entre os assentamentos rurais Serra dos Gringos e Novo Zabelê, onde vivem centenas de famílias. O incêndio em Pimenteiras durou 4 dias. Esses cavalos foram resgatados com queimaduras graves. Fogo, incêndio ou até a calmaria do período de isolamento social tem aproximado animais silvestres nas áreas habitadas. Esse filhote de jacaré circulava pelas ruas da Zona Norte em Teresina. Um gato mourisco foi visto próximo ao muro de um condomínio de casas. Em Tamanduá, apareceu num prédio residencial e esse macaco assustou moradores no bairro Todos os Santos. A ambientalista resgatou uma cobra que tinha ido tomar um sorvete. A maior preocupação é com o bicho-homem, que tem feito estragos na natureza. Caçadores na zona rural de Pio Nono exibiram um vídeo nas redes sociais comemorando a captura de 11 tatus. E houve também um mistério. 10 mil peixes apareceram mortos em tanques de piscicultura na barragem do município de Júlio Borges. O prejuízo aos criadores foi estimado em R$100 mil. Casos de violência chocaram os piauienses. A OAB formou uma comissão para fiscalizar abrigos clandestinos de animais depois que foram resgatados 23 cães e gatos mantidos em uma casa no bairro Três Andares em condições precárias. A polícia fechou rinhas de galo e identificou locais onde eles eram preparados para lutas que podem levar à morte. Em uma das casas havia mais de 50 galos. Polêmica no caso da cadela Lua, que era mantida em um abrigo de animais no bairro Usina Santana e morreu em agosto. A coordenação do abrigo alegou que a morte teria sido por envenenamento provocada por uma vizinha, que chegou a ser levada para a central de flagrantes. O caso rendeu muita visibilidade à tutora do animal, a estudante de veterinária Tanandra Sarapatinho, que foi eleita vereadora de Teresina em novembro. O laudo comprovou que o animal não morreu por ingestão de veneno. E uma lei federal sancionada em 29 de setembro mudou a punição para maus-tratos de animais. A pena agora chega a 5 anos de prisão e não pode ser afiançável. A primeira prisão no Piauí aconteceu na cidade de Valença. Um homem foi detido depois de esfaquear um cão. Ele estava alcoolizado e confessou o crime. O vira-lata Julim pegou 60 pontos. Se recuperou e voltou aos cuidados da família tutora. Na zona rural de Altos, um aposentado de 62 anos foi preso suspeito de agredir um cão com um facão. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre a tutora do animal e o vizinho. E um caso mobilizou comunidades em Teresina. Uma mulher foi presa por provocar a morte de 7 cães recém-nascidos e deixá-los na área externa da casa. O laudo emitido por veterinários do Centro de Controle de Zoonoses confirmou que a causa da morte foi a exposição ao sol. Segundo os vizinhos, não foi a primeira vez que a auxiliar de serviços gerais de 56 anos praticou biocídio, que é o crime de maus-tratos de animais que leva à morte. Na luta pela sobrevivência do reino animal, a cadela Menininha escapou por pouco. Ela teve a pata arrancada por um jacaré após escorregar e ficar presa em galhos de árvores às margens do rio Guaribas, em Picos. O ataque ocorreu provavelmente quando ela estava em busca de água e comida. Flagrantes do bem encheram as redes sociais com ações dos Amigos Humanos. Foi o tenente do Corpo de Bombeiros, Augusto César. Ele participou de 2 resgates importantes. Esse cachorrinho passou 3 dias preso entre o muro e a parede de uma residência no bairro Promorá. E após mais de 1 hora de trabalho, foi salvo com vida. E uma cadelinha e seus 3 filhotes
que nasceram em um bueiro no bairro São Joaquim, podiam ser levados pelas chuvas, mas foram retirados e entregues a uma família acolhedora. O cachorrinho filmado dormindo na manjedoura do presépio virou o xodó da cidade e foi adotado. Paleontólogos da Universidade Federal do Piauí descobriram espécies de plantas com 280 milhões de anos. Estas plantas viveram ao mesmo tempo que as da floresta fóssil do Rio Poti, em Teresina. Eram parentes dos pinheiros e das araucárias. E outro núcleo de pesquisa da UFP encontrou o fóssil de um ovo de crocodilo de aproximadamente 110 milhões de anos na cidade de Simões. Foi a primeira vez que o ovo fossilizado foi encontrado no Piauí. E no próximo bloco, a medalha que chegou 20 anos depois da conquista. Os acontecimentos do esporte e os gestos do bem que viralizaram na internet.